Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Que coisa boa estarmos reunidos mais uma vez em uma escola bíblica dominical. Estamos aqui pelos próximos 30 minutos aproximadamente, falando da nossa segunda lição. Semana passada eu louvo a Deus que nós tivemos a nossa superintendente trazendo uma aula um pouquinho mais curta, porém com um conteúdo fundamental. Sobre Neemias, foi a nossa primeira lição, e o conteúdo dado naqueles poucos minutos realmente contribuíram muito para todos aqueles que estudaram e aqueles que não estudaram, né? Eu tenho certeza que também ajudou um pouco, mas é bom que tenham estudado durante essa semana. Enfim, e nós chegamos agora à nossa lição número 2, e nós vamos falar de Caleb. O título é Caleb, um crente exponencial. Ou seja, Caleb, um crente que tem uma grande importância, que tem um grande significado, que deixou uma marca, ou situações análogas a essa, a palavra exponencial. Quer dizer que ele marcou, que ele deixou algo de bom e que ele deixou lições também para o tempo de hoje, é evidente. O nosso texto básico está em Josué, capítulo 14, versos 6 a 15. O texto, ele diz assim, eu vou ler alguns versículos. Verso 6, olha só. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor. Ele tinha aqui, queridos, 40 anos. Era um garotão fortíssimo. Mas aqui, quando ele faz essa reivindicação, como o texto vai seguir, ele já está com 85, tá? E aí nós vamos seguir um pouco mais à frente, porque vai até o verso 15, e aí nós vamos pular para o verso 13, que diz assim: E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. O começo e o final aqui dessa reivindicação, o que deu isso, né? Então, seguindo a nossa lição, nós temos aqui uma situação interessante que o autor traz para nós, que é um traço, né, um corte de uma obra de Fernando Sabino, escritor brasileiro de grande valia, né? E ele diz sobre ser mineiro, né? E ele vai fazendo uma analogia. Eu espero que vocês tenham lido aqui essa introdução, que é realmente muito divertida. Eu imagino a turma da igreja que é mineira, né? Eu sou nascido em Petrópolis, porém de origem mineira, né? Minha mãe era mineira. E aí a gente vê todos esses elogiosos, né? As virtudes colocadas aqui para os mineiros, é realmente muito divertida, né? E ele finaliza aqui no finalzinho falando assim, da introdução. Caleb não era mineiro, mas gentil. Caleb era filho de Jefoné, um homem não judeu de quenezeu. Aí está Josué 14:6, que se casou com uma moça judia, Números 32:12. Jetro, sogro de Moisés, também era do povo nômade dos quenezeus. Caleb pertenceu à tribo de Judá, talvez por sua esposa.
Havia nele um espírito diferente. E esse é o ponto principal. Ele era um crente exponencial, ilustre e que serve de modelo para nós. Vejamos 4 marcas desta fé exponencial, dessa fé importante, dessa fé marcante, dessa fé que era uma fé que deixou um legado para outras gerações. Então, entre as muitas situações que nós poderíamos ver na vida de Caleb, se levanta para nós, nesta oportunidade, na escola dominical, se levanta para nós algo que é muito bom. O primeiro ponto que ele diz é o seguinte: ele tinha fé para tomar posse daquilo que Deus lhe estava dando. Era uma fé ativa. Vamos ver aqui o que o autor diz bem nesse comecinho. Ele diz assim: Caleb foi um dos 12 espias que, enviados por Moisés para avaliar a terra prometida de Canaã. 10 dos espias deram um relatório pessimista e incrédulo. Mas Caleb era um homem que cria nas promessas de Deus. E a sua palavra foi completamente diferente. Ele dizia, junto com Josué, que era o líder, do qual ele fez esta reivindicação, que nós lemos aqui bem no começo da lição. Esses são os 2 espias que vão, Josué e Caleb, e que trazem um relatório positivo, dizendo realmente a terra mana leite e mel. E essa terra que mana leite e mel é habitada por gigantes, mas o Senhor está conosco e eles para nós são como pão. Nós vamos devorá-los nessa batalha. Eles não vão resistir, não por causa de nós, porque eles são mais fortes que nós, eles são maiores que nós, porém o Deus que está conosco nos dará essa vitória. Glória a Deus. Só que 10 desses espias fazem um motim, criam uma revolta, e o desfecho dessa história nós conhecemos. Voltando para o foco da nossa lição, Caleb, ele tinha uma fé ativa, uma fé operante, uma fé eficaz, uma fé prática. Uma fé que o impulsionou a ter aquilo que Deus tinha prometido para ele. O autor continua falando assim: traça-se de uma manifestação poderosa de fé e dependência de Deus. Atenção para isso. Porque em um desses debates maravilhosos da Melodia, que realmente é um seminário no ar, por causa da qualidade dos pastores que estão ali e o conteúdo relevante trazido, não são tolos debates, são falando sobre fé, nós vimos ali naquele debate a distorção relacionada à fé no tempo que nós vivemos. E aqui, como o autor diz, fé aqui é dependência de Deus. É obediência a Deus. Porque quem depende não só fica assim nessa postura. Ah, eu vou receber porque Deus me deu a promessa, porque o Senhor falou comigo. Não, isso não é fé, querido. Fé é quando nós nos desprendemos dos nossos preconceitos relacionados à dependência de Deus, continuamos trabalhando para que essa fé ela realmente seja operante e eficaz e estamos entregando ao Senhor o que é dele. Tá? O relatório dos 10 espias foram ruins, mas o de Caleb foi diferente. Tá? Alguns pontos aqui. Deus quer nos dar o melhor, ele diz. Deus é quem nos dá a vitória, olha a dependência de Deus. Deus dá para quem é obediente, então tem que ter isso. Não é troca. Atenção para isso. É dependência. E é dependência que é demonstrada por obediência. Tá bom? Então isso é fundamental. E o quarto e último ponto, ainda no primeiro tópico, é o seguinte: Deus está conosco. Então, queridos, Josué e Caleb, no meio desses 12, foram o ponto diferencial para o lado de Deus. São aqueles que realmente acreditaram na promessa. E os 2 foram honrados dessa forma. Não é à toa que está registrado nas páginas da Bíblia Sagrada também a história de Caleb, esse gentil que se converte ao Deus de Israel e que se achega ao povo. O segundo ponto é o seguinte: esse homem tinha fé, tá? Ele tinha paciência para esperar o tempo de Deus. E que ponto difícil esse, né? No tempo, na geração atual, 2021, hein? Imaginem, paciência ainda, sim. No tempo de hoje, isso é uma regra para o nosso relacionamento com Deus. E também para sermos um crente exponencial, um crente marcante. Tá? Ele diz assim, em Josué 14, 6 a 9,
temos um resumo da vida de Caleb feita por ele próprio. Caleb tinha 40 anos de idade, como nós falamos, lá em Cádiz Barneia, tá? Ali aconteceu o episódio dos 12 espias e o texto vai seguindo. No próximo parágrafo, se você seguir lendo aí, vai dizer assim, olha só, Caleb está agora com a idade de 85 anos. Ele teve paciência para esperar o tempo de Deus. A chave está aqui. Caleb, ele teve paciência de esperar o tempo de Deus. Tem uma das perguntas do autor que ele diz aqui assim, você conhece alguém que está há 45 anos esperando uma bênção? Boa pergunta, né? E aí, voltado para mim e para você. Você aí, eu aqui, você tem alguma bênção que você está esperando, bênção, que você está esperando há 45 anos? Pois é. Então, querido, não desista disso. Se isso é algo que Deus colocou no seu coração e é uma promessa de Deus, faça uma observação na sua própria vida. Pergunto a você, como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com a igreja local? Você faz parte da igreja local? Você tem exercitado a sua paciência com aqueles que são contraditórios a você? Porque está falando aqui de paciência. E a paciência no esperar, ela vai se refletir na paciência da vida. Hoje em dia, as pessoas se precipitam demais. E com esse veículo maravilhoso que nós temos, chamado internet hoje, tem muita gente ferindo um ao outro, porque perdeu a paciência. E junto com a paciência, em tempos modernos, foi-se embora a coragem. E agora os recados são dados muitas vezes pela internet. Mensagens duplas, coisas que afetam a outras pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nós temos que continuar tendo paciência e seguir em frente rumo ao alvo que o Senhor nos deu. Continuo nas perguntas. Você tem paciência no Senhor? Você sabe esperar uma bênção de Deus? Então, por que você não evangeliza? Você tem evangelizado? Por que você não entrega a Deus o que é de Deus? E a César o que é de César? Você tem paciência? Então, por que você não tem tolerado aquele que é mais fraco que você? Você não é espiritualmente falando mais forte? Você tem paciência? Você tem ouvido os seus líderes? Você tem ouvido a igreja? Você tem comunhão? Volto a esse ponto. Porque a paciência se reflete na nossa vida, no esperar a promessa de Deus e no caminhar para o que Ele está fazendo. Porque o Senhor, Ele trabalha em nosso coração, produzindo paciência. Quando pedimos ao Senhor, dai-me paciência, meu Deus, Ele não nos dá um pacote pronto, como algumas figuras ilustrativas sobre algumas virtudes que nós tanto almejamos, e a paciência é uma dessas. Nós não recebemos uma árvore de paciência, nós recebemos uma semente que tem que ser cultivada, ou seja, ter paciência dá trabalho. Por muitas vezes, nós vamos ser testados na área da provação, na hora do aturar, do exigir, do andar para frente, tá bom? Então, que nós tenhamos isso e que possamos cultivar a paciência. Josué foi paciente, esperou 45 anos. Mas durante esses 45 anos, ele continuou vivendo para Deus. Durante esses 45 anos, ele não esqueceu do que Deus tinha falado. Mas ele não ficou parado. Atenção para isso. Eu pergunto para você, Deus prometeu uma terra que mana leite e mel a esse povo? Sim, você pode me responder porque é verdade. Agora, parece que era fácil, não é verdade? Parece que era chegar lá e dominar a terra. Não era isso. A terra estava ocupada por outras nações. Eles tiveram que lutar. Foram batalhas terríveis. Quando nós lemos o texto bíblico contando esses relatos, ficamos espantados. Porém, queridos, eles só alcançaram essa vitória porque o Senhor foi com eles. O Senhor é contigo, então tenha paciência e lute por uma fé genuína. Porque o que nós estamos estudando aqui
é que Caleb foi um crente marcante na sua geração e que você marque de maneira positiva a geração atual, aqueles que estão na igreja, a sua família e a geração que está chegando aí. Terceiro ponto da nossa lição aponta para o seguinte: ele teve fé para encarar novos desafios. Com 85 anos? Mas não era hora de descansar, arrumar um chinelo, esticar na rede, deixar de ir ao culto, deixar de frequentar a igreja? Não? 85? Diz aí, o que você acha? Vamos ver o que diz aqui de Caleb? Caleb disse a Josué, nós lemos o texto, tá? Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Que palavra! Parece que isso saiu de um garotão de 25, 30 anos. Mas não, saiu da boca de um homem de 85 anos. Eu creio na promessa do Senhor e essa terra será desapossada a meu favor. Olha isso, queridos. 3 lições ele vai colocar aqui, né? 10 detalhes importantes. Primeiro, ele estava idoso com 85 anos. Eu quero dizer uma coisa. A idade é evidente que nos traz algumas limitações. É evidente. Mas nós não podemos deixar de crer nas promessas do Senhor para nós. Eu digo uma coisa. Alguns, às vezes, vivem hoje olhando para o passado tão somente. Como era lindo lá atrás, como que era bonito isso e aquilo, tem saudade daquilo outro, e conservam no seu coração algo que, se não for tratado, os levará a uma depressão. Porque a depressão é quando nós abraçamos o passado e não queremos largá-lo e temos um desejo intenso de viver neste passado. Isso traz depressão. Porque você não consegue viver o tempo atual e não vive a beleza do próprio tempo. Então isso é realmente algo que nos leva à doença e nos faz também caminhar longe, acredite nisso, dos planos do Senhor. Deus nos quer vivendo agora. Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. É ide, vai andando. É no progresso da vida, no decorrer dos acontecimentos. Não desista. Tá bom? Outro ponto que ele coloca, ele pede a montanha que o Senhor lhe havia prometido. Caleb era líder. E era líder daquele clã, daquele povo, daquela divisão do povo de Israel. E ele pede aquela montanha. O que o Senhor tem falado no teu coração? Qual é o ministério que ele tem dado a você? Aonde ele tem colocado você? Você é crente no Senhor? Você já nasceu de novo, senão você pode fazer isso agora, tá? Aceite a Jesus como teu Salvador. Já nasceu de novo, então você é templo do Espírito Santo? Oh, glória, coisa linda. Então seja também corpo de Cristo. E trabalhe aonde o Senhor te colocou. Porque o texto que fala sobre isso, que é 1 Coríntios capítulo 14, vai dizer que o Senhor colocou cada membro aonde ele quis. Então, não tenha inveja de quem tem cargo, entre aspas, acima do teu. E também nem despreze quem tem cargo, entre aspas, abaixo do teu. Simplesmente trabalha. Josué tinha um foco nessas coisas. Olha como é que é interessante nós estudarmos um personagem bíblico. Porque o próprio desafio que ele não recusou era o desafio da nova geração. Você tem encarado os desafios do tempo atual? Você tem encarado esse período atual como uma oportunidade para que você cresça? Ou você tem andado desanimado, acabrunhado, largado, sem vida com Deus? Queridão, queridona, levanta a cabeça e bola para frente. Tá? Andando aqui para frente, o terceiro ponto diz assim, ele venceu os gigantes. Oh, que maravilha isso. Realmente, se cumpriu isso. Por quê? Porque o Senhor deu a vitória. Ponto final. Mas tem um detalhe nisso. Josué não se acovardou. Caleb não se acovardou. Ele levanta, queridos. Ele lidera. Ele pega em espadas.
ele luta, e no texto vai falar que ele desapossou e eles mataram 3 filhos de Anaquim, homens gigantes, guerreiros valentes, fortíssimos, preparados para a guerra, mas não puderam resistir a Caleb e o clã que estava com ele, os seus familiares, aqueles que faziam parte da sua tribo, aqueles que o ajudaram. Porque ele reivindicou isso, ele teve coragem, ele venceu o gigante. Qual é o gigante que se levanta diante de você hoje, querido? E essa pergunta eu não faço, queridos, por favor, de cima de trono nenhum, nem de um lugar mais alto do que o de vocês, porque eu também tenho os meus gigantes que se levantam contra mim e por muitas vezes me ferem nessa batalha que nós temos. Você não tem isso não? Eu tenho. Se você não tem, eu tenho. De vez em quando eu sou ferido por esses gigantes. Mas, queridos, quantos desses gigantes? E eu posso dizer que todos eles eu tenho visto sendo derrubado pela mão do Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia da igreja. E você é a igreja do Senhor, então acorde para a batalha. Lute e vença os seus gigantes, querido. Caleb é um exemplo disso para nós hoje ainda. O 4º ponto e último ponto dessa lição, ele vai falar o seguinte: ele deixou um legado de fé para os seus descendentes. Bom, vamos entender um pouco mais isso aqui. Vamos entender qual é a contribuição de Caleb. Ele diz assim, John Maxwell fala que uma das leis da liderança é a lei do legado. Como você será lembrado? É a pergunta. O que você espera que as pessoas digam a seu respeito quando você não estiver mais aqui? Todo sucesso que você tiver vai perder o sentido assim que você se for, a não ser que você passe isso para futuras gerações. A não ser que você seja uma pessoa que realmente contribua para a vida dos outros. Que você seja uma pessoa que marque a vida dos outros. Que você seja, usando a palavra do autor, um crente exponencial. Que você seja um crente importante. Aí você me diz, mas pastor, eu sou uma pessoa tão humilde. Nós não estamos falando de humildade e de aparecer no palco. Nós estamos falando de ser humilde e ser uma pessoa que marca a vida de outras pessoas. E acredite, nós só podemos marcar a vida de outras pessoas se verdadeiramente nós nascemos de novo em Cristo. E se nós temos felicidade na nossa vida com o Senhor. E se nós amamos o irmão que está ao nosso lado. E se nós perdoamos quem caminha conosco. E se nós continuamos a semear na vida de outras pessoas. Isso é uma verdade. Ele marca, sim, ele deixa um legado. Ele diz aqui, Caleb deixou para os seus descendentes uma herança. Primeiro, uma herança material. Tá? E aqui vai falar o caso da filha dele, que é interessantíssimo. Quer dizer, passa por isso também, deixa aqui uma lição para nós também. Quer dizer, construa, faça, se você pode. Não seja egoísta, né? Não seja como um porco gordo, né? Porque o porco gordo só tem festa quando ele morre. Então não seja um porco gordo, tá? Por favor, usando essa figura aqui, me permitam usar isso. Porque porco gordo é assim, né? E vai engordando, engordando, e só tem festa no dia que ele morre. E tem gente que às vezes acumula tanto, que só vai ter festa na hora que essa pessoa partir. Então que nós não sejamos assim, que eu não seja assim. E que nós aprendamos realmente a investir na vida de pessoas, tá? Atenção para isso. Nesse ponto também, nessas questões materiais, com sabedoria, volto a dizer, dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Sendo humilde, mas sendo generoso, tá? Sendo prudente, mas podendo também repartir com quem tem necessidade. Outro ponto que ele dá aqui é a herança ou legado da fé. O exemplo da vida com Deus deixado por Caleb para a sua família foi mais importante do que terras. Ele deixa um legado. Queridos, parem um pouquinho. Estamos agora, nesse momento, estudando sobre a vida de Caleb. Um crente exponencial, um crente marcante, um crente vibrante. Por que nós podemos chamar esse homem de crente? Porque ele cria no Deus de Israel e na promessa que estava por vir. Então nós podemos dizer isso. Irmãos queridos, ele deixa um legado de fé porque ele viveu uma vida de fé. Ele não deixa um legado de fé por causa dos discursos da sua boca. Ele deixa um legado de fé por causa da prática da sua vida. É evidente que esse homem falava de Deus. É evidente
que esse homem tinha intimidade com Deus. É evidente que ele tinha vida de oração, vida de comunhão. É evidente que ele era trabalhador, prudente, que ele era valoroso. É evidente que ele era valente, queridos. É lógico. Quando leio o texto, vejo aqui traços da personalidade de Caleb, porque o texto bíblico deixa transparecer isso. Isso é obra do Espírito Santo. Mas, queridos, acreditem nisso. Eu e você temos que ter essa certeza. Esse homem tinha fé. E a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Olha isso. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Hebreus capítulo 11. Mas se você puxar lá atrás, no capítulo 10, no meio do capítulo, nós entenderemos melhor do que Paulo está falando. É uma fé ativa. É uma fé que deixa um legado para a próxima geração, porque ela marcou de maneira consciente. Ela deixou frutos. Almas. Queridos, nós temos que amar as pessoas a ponto de poder estudar com elas, levar uma palavra para elas, falar do amor de Cristo, chorar com elas, sorrir com elas, levar uma palavra de consolo, um abraço. Queridos, sejamos solidários, amorosos. Nós temos que ter um amor que nos leve a perdoar as pessoas que nos magoaram na vida. Tanto no passado, quanto no passado distante, quanto no passado recente. Que nós tenhamos isso. Que aprendamos a realmente a ter comunhão um com os outros de maneira abundante. Isso deixa um legado. Quem olha para a gente fala, poxa, eu lembro como que fulano era generoso, como que ele era abundante, como que ele tinha um brilho no olhar, como que ele ajudou, como que ele ajudou e ninguém nem sabia que ele ajudava. Ó, tem casos por aí assim, tá bom? É interessante isso, porque aqui no finalzinho diz assim, após a morte de Caleb e Josué, os filhos de Israel se desviaram do Senhor. Aí está aí Juízes 2, verso 10, 11, que é a mudança, né? Por que isso? Boa pergunta. Por que os filhos de Israel se desviaram do Senhor? Porque eles perderam o referencial. O referencial parou por ali. E aí eles começam a travar grandes batalhas. E um período difícil dos juízes, atenção, porque eu vou falar agora, que cada um fazia o que bem queria. E no meio do povo de Deus, cada um fazer o que quer, nunca foi saudável. O período dos juízes prova isso, tá, queridos? Muito cuidado com isso. Porque essa mentalidade individual, ela não é a mentalidade da nossa igreja. E eu digo mais ousadamente, essa não é a mentalidade do Espírito Santo. Ele quer que nós todos estejamos debaixo das ordens do Senhor, da potente, boa e poderosa mão do Senhor. Atenção para isso, tá? A conclusão, ela diz assim, Caleb é um homem com espírito diferente. Ele tinha o Espírito de Deus na sua vida e dependia do Senhor em tudo. Tá? E aqui vai se contar uma história, né, do rei da Polônia, bem interessante, no século XVII. É lembrado como um homem que salvou a Europa Central dos exércitos invasores turcos em 1683, com os turcos na muralha de Viena. Sobieski comandou um ataque que quebrou o cerco. Seu resgate de Viena é considerado uma das batalhas decisivas na história europeia. Ao anunciar sua grande vitória, o rei parafraseou as palavras famosas do imperador César, dizendo o seguinte, eu vim, eu vi e Deus venceu. O original disso, né, é vini, vidi, viti, em latim. Ou seja, eu vim, vi e venci. Mas aqui ele diz, eu vim, eu vi e Deus venceu. O autor usa isso para ilustrar para nós a seguinte realidade. Queridos, você tem que vir. Venha. Venha para a comunhão da igreja. Venha para as ações coordenadas da igreja. Se achegue à sua divisão dentro da igreja. Trabalhe, ore, esteja junto. Venha. Eu vim, é o primeiro ponto. Eu vi, quer dizer, eu estou presenciando, participe. Presenciei.
Veja o que Deus tem preparado para ti. E outra coisa, deixe Deus vencer essa batalha por ti. Lute, levante o escudo da fé, a espada do Espírito, esteja calçado e paramentado com a armadura de Deus. E trabalhe e lute arduamente, mas saiba que a vitória, ela é do Senhor. O Senhor vence para nós. Eu espero que Caleb e essa história que foi contada brevemente aqui nessa lição possa ter contribuído para que o teu espírito esteja mais bem disposto a continuar lutando. Não desista das promessas de Deus para a tua vida. E uma das promessas do Senhor para a nossa vida é que verdadeiramente nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe.